Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Não esqueça, amanhã sábado, 8 da manhã, estaremos aqui no Projeto Maria Santíssima, na grande intercessão das 1000 Ave-Marias. Contamos com seu apoio. Gostaríamos que você participasse dessa grande intercessão, dessas 1000 Ave-Marias. São tantas pessoas que nos pedem oração, ajuda espiritual. E porque estão necessitadas, estão vivendo situações, muitas delas situações, limites na sua vida, na sua dimensão material. Então, queremos convidar você, meu irmão, para unir-se a nós nesta grande intercessão. Sobretudo neste momento de Quaresma, que é um dos exercícios quaresmais, não apenas a esmola física, essa caridade física, mas sobretudo a caridade espiritual. Muitas pessoas estão precisando de nós, de mim, de você, para que rezemos por elas. Pessoas que, de certa forma, nem em Deus estão acreditando. Então é necessário que nós peguemos a nossa fé, usemos a nossa fé e partilhemos os dons espirituais que temos com esses nossos irmãos, com essas nossas irmãs que estão carentes. Você lembra quando o povo de Israel estava na Babilônia, que os opressores pediam que Israel cantasse-lhes um hino, cantasse um louvor? E eles não podiam cantar, até porque aqueles cânticos eram para serem cantados em Jerusalém, no templo do Senhor. E eles estavam em uma terra pagã, estavam em uma terra que não adorava e que não reconhecia o Deus de Israel como único Deus. Eles estavam cheios de tristeza, eles estavam cheios de angústia. E já falei várias vezes e repito-me, sabiam por que estavam naquela situação. Então, quantas pessoas, queridos, estão vivendo em situações tão dramáticas e delicadas que não conseguem cantar um cântico para o Senhor? Não conseguem pegar a Sagrada Escritura e ler algo, sobretudo de forma orante. Não conseguem fazer uma leitura espiritual. Não conseguem aproximar-se dos textos sagrados. A pessoa não consegue rezar, a pessoa não tem mais força para nada, ela olha para os lados e vê que parece tudo está desabando, nada dá certo. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu, um ex-pastor protestante, quero dizer para você, na Igreja Católica Deus opera milagres. Deus faz coisas extraordinárias. Eu tenho um testemunho para dar agora desses dias. Deus não está, e eu não estou aqui prometendo prosperidade para ninguém. Quem sou eu? Mas Deus abençoa. Ele abre, ele soluciona problemas. Na minha angústia clamei ao Senhor, No meu problema, na minha limitação, na minha carência, na minha dor, naquela enfermidade que assolou-me, clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Naquela situação de penúria, aquela situação que precisava resolver e não tinha como, eu posso dizer isso para você, na Igreja Católica Deus opera milagres.
Não pense que Deus vai nos dar bênçãos para nos embriagarmos, para achar que somos melhores que os outros, que nós somos cabeça e não cauda, que estamos por cima e não por baixo. Não, querido, Deus não quer nos dar nada, 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 e nada nos dará para humilhar ninguém, para sobressairmos, para mostrar, não, Deus está comigo, olha aqui o que eu tenho. Não, nada disso. Mas Ele é o Deus que soluciona problema. Ele é o Deus das intervenções sobrenaturais. Ele nos faz atravessar o mar. Ele nos faz sair do Egito e entrar na terra prometida. Ele abre o mar para nós passarmos a pé enxuto. Ele nos tira de uma situação de escravidão, de opressão, e coloca-nos em uma situação de liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso Deus faz conosco. Ele providencia o maná, ele providencia o alimento. O que é que tem no deserto? Mas quando Deus está no deserto, a provisão é certa, é garantida. Então ele abre portas. Ele nos faz chegar do outro lado, ele nos faz chegar à outra margem. Ele nos faz habitar em segurança. Ele abre as portas do trabalho. Agora é preciso, queridos, que a gente arregace as mangas. Não pense que você vai pegar o terço e ficar Ave Maria cheia de graça, Santa Maria Mãe... E o mundo desabando? Não, não. É preciso arregaçar as mangas, é preciso calçar a bota, é preciso pegar na enxada, é preciso lutar, sair a campo, queridos. É preciso. Deus entregou aos filhos de Israel a terra prometida, terra que mana leite e mel. Mas eles precisaram conquistar a terra. Vamos orar e trabalhar. Fé e obras precisam caminhar juntos. Mas quantas pessoas já perderam este ânimo, esta força, e por isso precisamos emprestar, partilhar a nossa fé. Por favor, queridos, jejum, esmola e oração são acentuados neste período quaresmal, mas não é apenas na quaresma. Isto aqui, estes 40 dias, são para serem vividos nos 365 dias do ano. Com exceção do domingo, que aos domingos nós não jejuamos, porque é dia de festa, é dia de alegria, é dia de ressurreição, é o dia do Senhor. Mas a caridade, a oração, é constante, queridos irmãos, é constante. Então vamos nos envolver emprestando, fazendo esta caridade espiritual para tantas pessoas que já não creem. Precisamos dizer para muitas pessoas com coisas concretas, talvez não com palavras, mas com atos concretos. Deus existe, Ele não te abandonou, Ele pode transformar esta situação. Vamos libertar muitas pessoas dos amuletos. Porque muitas pessoas enrolam o terço aqui no braço, ou colocam um terço aqui no pescoço, um crucifixo, e acha que já está resolvido o problema. Israel tinha no centro da nação, no centro de Jerusalém, no centro do templo, a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho. E isso não impediu que os babilônios arrasassem o templo, destruíssem Jerusalém, levassem o povo cativo.
Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Crer é ação. É atitude concreta. É sair a campo disposto a mudar de vida. Arrepender-se é enxergar, é tomar consciência que aquilo que fizemos era errado. Desagradou a Deus, desagradou o meu semelhante. Eu vendi, eu traí, eu humilhei. Eu fiz coisas terríveis. Eu preciso ver aquilo como algo de errado que fiz e devo arrepender-me daquilo, de ter destruído vidas. Eu preciso arrepender-me. A conversão coloca em mim a consciência do olhar para trás. Do olhar para trás. E não pouco, queridos, é necessário que seja feita uma reparação, como disse Zaqueu, eu restituo 4 vezes mais aqueles que enganei, aqueles que defraudei. É necessário fazermos isso. O Espírito Santo ele move-nos a consciência do arrependimento, da conversão, da mudança de vida, Arrependei-vos e convertei-vos. Crede no Evangelho, vivei conforme Jesus Cristo. O Evangelho, queridos, não é um livro, o Evangelho é uma pessoa. Jesus Cristo é a boa nova, é o querigma. É a boa notícia. Jesus é a boa nova. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Comecemos a viver a nossa vida de acordo com Jesus, com o querer de Jesus, com a vontade de Jesus. Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu, e lá vai eu esquecendo. É mais ou menos isso. Agir de acordo com Jesus. Jesus é o meu modelo, o modelo supremo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Crede em Jesus Cristo. Então, neste período quaresmal, a igreja nos propõe esta reflexão, até porque somos pó e ao pó voltaremos. Então, amanhã, 8 horas da manhã, a grande intercessão aqui no Projeto Maria Santíssima e estaremos rezando com vocês e por todos vocês. Você que está chegando aqui no nosso canal, você que inscreveu-se, você que tem acionado as notificações, que tem compartilhado. Obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe grande e poderosamente. E estamos voltando, porque Deus nos dá a condição de voltar. Estamos voltando porque Deus ele entra na nossa história e diz, eu te quero fazendo este trabalho. Eu convido você para esta grande... Creia em Jesus, creia em Nossa Senhora, creia nos santos, creia. Acredite. Eu posso dizer isso. Creia. Aquilo que outrora eu dizia como pastor protestante, Deus não está na Igreja Católica, ele não responde os católicos, ele só está aqui na minha. Era o que eu dizia. Lá na Igreja Católica, o Deus deles, ó aqui, é um Deus morto. Que não anda, não fala, não ouve, é um Deus morto. Eu sequer sabia diferenciar o que era Deus de um crucifixo. Sequer eu sabia diferenciar o que era Deus de um crucifixo. Pense no analfabetismo do caboclo. Viu? Não, missionário, nós usamos a cruz, mas sem o Cristo. A cruz sem o crucificado é nada. A cruz sem o crucificado é nada. Se alguém quiser se gloriar em alguma coisa, que se glorie da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz que ele carregou, a cruz na qual ele foi pregado. E ele continua pregado, queridos. Embora ele tenha ressuscitado,
Ele tanto está ressuscitado, como ele continua pregado. Ele continua traído, ele continua sendo vendido, ele continua sendo cuspido, ele continua sendo ultrajado, ele continua sendo atado a uma coluna, ele continua recebendo uma coroa de espinhos, ele continua não tendo onde nascer, ele continua sendo rejeitado, incompreendido, ele continua ferido, ele continua à margem da estrada sem que ninguém lhe olhe. Ele continua faminto, sedento, despido, sem visita. Ele continua, embora ele tenha ressuscitado, mas ele continua. Então eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, para crermos que Deus, Ele é o Deus das intervenções poderosas na nossa vida. É o Deus que diz, eu estou contigo, mesmo que você esteja perdendo a fé. Talvez já tenha perdido a fé por completo. Não existe solução para mim, já conformou-se, acabou. Eu estou convidando você. Creia no Senhor, creia, porque a pior situação que você esteja vivendo, Ele vai fazer uma intervenção sobrenatural nessa tua história. Ele vai agir, ele vai providenciar os meios, ele vai abrir a porta, mas é necessário que coloquemos o rosto no pó, é necessário que reconheçamos que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele está presente, que Ele existe. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Esta é a ideia, queridos. Não a ti, não a Deus, mas a minha glória. Essa música. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me destruir. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Quando, queridos, pensamos que somos autônomos, que não precisamos de Deus, é o meu conhecimento, é o meu dinheiro, é a minha sabedoria, eu me formei, são as minhas especializações, são as minhas graduações, os meus mestrados, doutorados. Nós estamos dizendo, lendo o Salmo 115, é o contrário. Não a Deus, mas a minha honra, a minha glória, a meu louvor. Reconheçamos que não somos nós, não sou eu. Existe um Deus Todo-Poderoso que está por trás da minha formação, do meu mestrado, do meu doutorado, das minhas especializações, das minhas conquistas, da minha vida. Esta vida não é minha, é dele. O importante não é o meu projeto. O importante não é se Deus está no meu projeto, mas é se eu estou no projeto dele. O meu projeto não tem problema que não dê certo, queridos. O meu projeto, pouco importa se vá ou não para frente, e ele não é o absoluto. Agora, o projeto de Deus precisa ir em frente, e eu preciso estar no projeto dele, porque se eu estou no projeto de Deus, o meu projeto já realizou-se, já concretizou-se. O querer de Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita. Então, se eu estou na vontade de Deus, é o que basta. É o que basta. Para terminar este vídeo, a gente está falando sobre idolatria, Santíssima Trindade e ídolos. E agora já pegamos um pouco da vida dos santos, e eu já disse que os santos têm uma proeminência sobre os patriarcas. Sem desmerecer o contexto patriarcal, nada disso, queridos. Mas os santos, eles têm prerrogativas. Eles transpõem-se aos patriarcas. Até porque, enquanto os patriarcas estão em um contexto de preparação para algo que acontecerá, para algo que virá, os santos, e a começar pelos santos apóstolos, eles já estão dentro desse contexto que não mais virá, que já veio.
Aquele que esperamos voltar, ele já veio, queridos. Esse que virá é aquele que já veio. E aquele que já veio é aquele que virá. Então os santos, eles estão neste contexto da realização, da plenitude dos tempos. Eles já estão nos novíssimos, na realidade definitiva. Eles já participam da realidade definitiva. E tão diferente dos nossos patriarcas, onde Deus manifestou-se a eles com bênçãos temporais concretas, palpáveis, perceptíveis. Os santos apóstolos e os demais santos e santas que a igreja os canonizou, ela tem autoridade a isto, porque é coluna e sustentáculo da verdade. A igreja pode investigar a vida daquela pessoa que doou-se para Deus e que consumou o seu testemunho, não poucos com o próprio sangue, com o martírio. Então a igreja, sendo coluna e sustentáculo da verdade, ela pode dar um testemunho de fé. Depois de um longo processo, depois de uma minuciosa investigação. E que investigação? Ela pode elevar determinadas pessoas às glórias, à glória dos altares, para que essas pessoas nos sejam referências de vida, de comunhão com Deus, de santidade, de observância às coisas de Deus, ao querer de Deus, de alguém que esteve dentro da vontade de Deus, de alguém que configurou-se com Cristo, de alguém que repetiu São Paulo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e o mundo reconheceu muitas dessas pessoas como o próprio Cristo. Não eram mais elas, era Cristo. Onde estavam, aonde iam, era Cristo. Então a igreja tem autoridade para isso. Por sinal, teve um pastor que chegou lá em Roma, era amigo de um cardeal, o chefe lá de uma comissão que vê essa questão das canonizações, né? E esse pastor disse ao cardeal lá, disse, rapaz, vocês têm que parar com esse negócio de santo para cá, canonizar, beatificar, isso é besteira e não sei o quê, não sei o quê. Temos que ser santos do jeito que Paulo falou, aos santos não sei de onde, aos santos não sei de onde. E o cardeal estava vendo uma documentação de um candidato à santidade, à canonização. E em cima da mesa lá do cardeal tinha uma pilha de papel. Ele disse, pois é, rapaz, eu estou até trabalhando num processo aí. Olha só a quantidade de coisa que a gente está produzindo e lendo e revendo. E já analisamos um monte de coisa, ainda tem algumas coisas chegando por aí. E eles iam sair para almoçar. Eles iam almoçar juntos. Enquanto o cardeal foi fazer alguma coisa, ele ficou aguardando. E ele disse, se você quiser ler alguma coisa aí, deste cidadão, né, deste candidato à canonização, você pode ler. E o pastor foi lá, pegou uma folha daquela pilha de documento que estava, sentou lá e começou a ler. Pá, pá, pá. Ele não virou para o outro lado, quando o cardeal veio de lá e disse assim, mas rapaz, esse homem aqui é um santo. Este homem aqui é um santo. O cardeal disse, meu irmão, só que ele não passou no teste. Ele não passou no teste. Então a igreja tem um cauteloso e sóbrio critério para levar as pessoas, determinadas pessoas, à glória dos altares. Então esses homens, essas mulheres, que de fato foram referências, que disseram um sim a Deus fora daquele contexto patriarcal, onde as pessoas viam Deus através da ostentação, das bênçãos materiais, eles foram fiéis a Deus no meio das privações, das provações. Eles foram fiéis a Deus no meio do nada e do tudo. Porque eles tinham Deus, e se temos Deus, nada nos falta. Temos o tudo de que precisamos. Então, queridos irmãos, aqueles santos, a começar pelos santos apóstolos, eles são para nós fundamentais da nossa vida de fé.
E para terminar esta reflexão de hoje, né? Os santos, 1, 2, 3, 4, 5 coisas que eu coloquei aqui para a gente ver sobre os santos. Vou tentar falar aqui. Com a reforma protestante, 2 coisas que eu tinha falado. Antes de Martinho Lutero, muitos eram os desejos de reforma, mas ninguém deu o passo que Lutero deu. Ninguém foi tão longe. Segunda coisa, depois da reforma de Lutero, Lutero abriu as portas para que viesse reformas por cima de reformas, reforma por cima de reformas, e hoje está do jeito que está. Então Lutero construiu um sistema religioso que não aceita os santos, que deixa os santos de lado. E eu vou dizer aqui para vocês 5 razões por que os santos precisam ser subtraídos, por que os santos devem ser excluídos, por que os santos não podem aparecer dentro desse sistema. Primeiro, os santos eram trinitários, eles criam no Deus uno e trino, eles criam na Santíssima Trindade. O protestantismo é incompreensível. Uns só crê no Pai, outros só querem crer no Filho, outros crê no Espírito Santo, e outros formulam outros credos. Os santos não podem aparecer neste sistema porque os santos são todos trinitários. Eles creem na Santíssima Trindade, tal qual Jesus formulou e expressou e pregou muitas vezes a formulação trinitária. Segundo, os santos não podem entrar nesse sistema porque os santos eram todos, sem exceção, marianos. Eles criam em Nossa Senhora. Eles eram tanto mariológicos como marianos. Ou seja, a devoção mariana deles tinha uma fundamentação teológica, mariológica. Maria estava dentro das Escrituras, das Sagradas Escrituras, e por isso eles tinham a devoção deles não era superficial, não era sem fundamento. A devoção mariana era fundamentada na mariologia, tinha fundamento bíblico. Terceiro, os santos eram todos católicos. Os santos eram católicos, viveram situações limites, viveram aqueles momentos que, cadê Deus? Onde está Deus? Como Ele permite? Quantas aridezes eles viveram? Mas eles não saíram da Igreja Católica. Eles não abriram, nunca eles se levantaram contra a igreja, nunca eles viraram as costas para a igreja, e eles presenciaram cenas e momentos e capítulos dramáticos da história da igreja, mas eles continuaram santos. Eles continuaram firmes, eles não abriram mão da sua fé. Quarto, eles criam na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, e no Sagrado Magistério. Os santos não podem entrar neste sistema, não podem aparecer no sistema protestante, porque o sistema protestante, ele elimina o magistério, ele elimina a tradição, ele elimina a igreja. Essa que é a verdade. Eles ficam com a Escritura, traduzindo-a do jeito que querem, adaptando-a, depois falarei sobre isso, manipulando-a para que de alguma forma possa fomentar e solidificar e estruturar aquele sistema. Então os santos não podem entrar dentro desse sistema, eles não podem aparecer, eles têm que ser rechaçados como aqueles que estão concorrendo com Jesus, como que estejam em campos opostos. Porque se os santos aparecerem nesse sistema, que negócio é esse? O cristianismo está fundamentado em cima da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério.
E os santos, eles criam em tudo isso. Quinto e último lugar. Os santos não podem aparecer nesse sistema porque os santos eram... Por que os santos não podem aparecer nesse sistema? Porque os santos eram santos. Porque os santos eram luz e não trevas. Ó, assim que você puder ler esse documento de João Paulo II, a carta encíclica Evangelho Vitae, Evangelho da Vida. É muito importante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amanhã estaremos juntos intercedendo uns pelos outros e convidando os santos e santas, e sobretudo a mais santa de todos os santos e santas, Maria Santíssima, que nós possamos olhar para eles, que nós possamos olhar para as santas, santos e santas, e sobretudo para Maria Santíssima, e querermos nos configurar com Cristo, fazer a vontade dele, assim como Maria Santíssima fez, assim como os santos e santas fizeram. Amém. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Ó, um abraço carinhoso a todos, todos, sem exceção. Sem exceção. Um abraço carinhoso a todos. Deus seja louvado na vida de todos vocês.